Olá, que bom ter você aqui mais um dia, mais uma etapa com a gente. Nós estamos aqui falando sobre os nossos estudos, né? Falando sobre o estudo bíblico e eu gostaria muito que você estivesse participando com a gente, né? Hoje nós vamos ministrar a aula número 6, tá? E nós temos o nosso canal aqui no YouTube, SEB Brasilândia, e temos também o Facebook, que você pode conhecer a nossa igreja, SEB Brasilândia, tá bom? Seja muito bem-vindo e eu gostaria que você estivesse com a gente. O nosso intuito de realizar esse estudo bíblico é trazer o conhecimento da palavra, né? Então, nós estamos aqui trazendo um conhecimento, trazendo aqui um estudo bem simples, resumido, para que as pessoas tenham prazer em ler e aprender um pouquinho sobre Deus, sobre a palavra, tá? As aulas anteriores, nós falamos um pouquinho sobre a Bíblia, como ela chegou nesse ponto, né? Falamos um pouquinho sobre os livros do Velho Testamento, para que a gente possa ter uma compreensão de como eles foram colocados, os autores, como foi produzido, né? Nós comentamos que a palavra, falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, e quando nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas algumas pessoas falam assim, se é a palavra de Deus, como que foi escrito por homens? E nós falamos que é a palavra de Deus, escrita por homens, porém inspirada pelo Espírito Santo de Deus, tá? Então, nós aqui queremos o quê? Trazer um entendimento, querer aqui falar um pouquinho sobre a Bíblia, e a você que tem dificuldade devido à correria, devido a você talvez não ter ninguém assim, né, que pare para explicar, que nós possamos ser essa pessoa que ajuda, que explica, e nós sempre postamos uma aula toda segunda, quarta e sexta. Fique ligado, porque sempre tem uma aula nova aí para você poder aproveitar. Tá bom, meu querido, minha querida? É um privilégio muito grande. Então, nós vamos dar sequência. Hoje nós vamos falar sobre a origem do diabo. Nós falamos sobre a Bíblia e nós também, como às vezes em filmes a gente vê que tem o mocinho e tem o bandido. Então a gente vê que na Bíblia também tem o lado do bem e o lado do mal. E assim é na nossa vida, né? Nós caminhamos e aprendemos com os desafios, com as dificuldades, e assim Deus permitiu com que o diabo estivesse aqui simplesmente para nos ensinar muitas coisas e para que possamos também aprender a sermos realmente verdadeiros cristãos. Porque todo aquele que é cristão, ele tem que ter habilidade de Deus na sua vida, habilidade de vencedor. Assim como Jesus venceu na cruz, nós também temos que ser vencedores. E eu creio que o diabo é mais um propósito de Deus para mostrar a nós o bem e o mal. Tanto que quando a gente for falar sobre a criação, nós vamos falar sobre o Jardim do Éden. E note bem que lá no Jardim do Éden o Senhor colocou uma árvore. E essa árvore tem por título a árvore do bem e do mal, do conhecimento. Então, a partir do momento em que o homem decidiu escolher, que o homem escolheu aquela situação, ele estava trazendo para a sua vida uma situação que ele desconhecia, porém ele havia recebido uma orientação. E todas as vezes que nós não conhecemos, nós acabamos com aquela vontade, nós acabamos querendo descobrir porque queremos saber o que está por trás daquela palavra não, né? O que está atrás daquela coisa que é proibido. Então muitas vezes nós, seres humanos, ficamos assim cobiçados, começamos a cobiçar aquilo que para nós é proibido. Então nós vemos aqui que Deus ele permitiu com que o diabo se manifestasse, com que o diabo estivesse ainda presente entre nós, trabalhando em nossas vidas, para que eu e você possamos ser testados e aprovados pelo nosso Senhor. Mas para isso, o que acontece? Muitas pessoas não sabem da origem, não desconhecem biblicamente os textos e muitas das vezes nem acredita que o diabo, e tem pessoas que nem Deus eles acreditam que existe. Então nós queremos aqui trazer um pouquinho do conhecimento do que a Bíblia diz, do que nós pastores conhecemos no nosso dia a dia,
porque nós usamos o estudo bíblico não somente para ensinar aquilo que a Bíblia fala ou aquilo que nós estamos estudando para trazer para vocês, mas nós também tratamos aqui de algumas experiências próprias para enriquecer o seu conhecimento e para que você seja abençoado, tá bom? Então vamos lá participar um pouquinho desta aula e ao final desta aula eu vou deixar aqui os versículos para que você possa fazer a sua liçãozinha de casa. Vou, né, depois no finalzinho da aula, nós vamos fazer aí, né, uma pausinha só para eu colocar aqui os livros, né, os versículos e os livros para que você possa aí ver as passagens bíblicas que está falando sobre esse anjo que nós chamamos de Satanás, que ele tinha, né, tinha o nome de anjo de luz, Lúcifer, tá? Então nós vamos viajar um pouquinho, vamos estudar um pouquinho e eu creio que você vai tirar um bom aproveito de tudo isso que nós vamos falar aqui, tá bom? Quando eu falo assim que a gente vai viajar um pouquinho é porque eu gosto de, quando eu vou ler alguma coisa, quando eu vou estudar alguma coisa, eu me coloco e eu começo a visualizar como se fosse um filme, como se eu estivesse assistindo um filme, eu consigo gravar melhor assim. Então por isso que eu digo para você, a criatividade, né? Quando a gente era criança, a gente pegava né, como uma caneta como essa aqui, ela se transformava em espaçonave, ela se transformava em ônibus, se transformava em muitas coisas devido à nossa imaginação. E é assim que eu gostaria que você pudesse participar das aulas, imaginando a cena, imaginando como foi, como aconteceu, e é assim que nós vamos trabalhar nos nossos estudos bíblicos, tá bom? Então vamos lá, aula número 6. Vamos estar aqui, a origem do diabo. E eu vou começar lendo um texto que está em Lucas, capítulo 10, versículo 18, tá? Vamos abrir. E no final da aula, nós vamos postar todos os versículos para que você possa comprovar, fazer sua liçãozinha de casa, tá bom? Então, Lucas, capítulo 10, versículo 18, diz assim. Eu já estou no 10... Deixa eu achar o 18, versículo 18, que diz assim: E ele respondeu, Jesus dizendo, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Tá? E aí ele diz assim, eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no livro da vida, nos céus. Amém? Então eu quero me deter aqui nesse início de versículo 18 que diz assim, eu vi Satanás caindo do céu. Tá? E quando nós falamos eu vi Satanás caindo do céu, simboliza o quê? Simboliza o momento em que a terra ela é abalada. Muitas estudiosos dizem que a Terra foi destruída por um meteoro, algo que caiu. Nós vemos lá, né, a música do Luan Santana dizendo assim que é um meteoro, né, um meteoro da paixão. A gente vê a música da Ivete Sangalo dizendo assim, abalou, sacudiu, levantou poeira. A gente vê a música do Raul Seixas dizendo assim, eu nasci há 10 mil anos atrás, eu vi Moisés, eu vi isso, eu vi aquilo. Se você já ouviu esses louvores aí, já ouviu essas músicas, você pode dizer que eles não estão simplesmente narrando e falando de algo que eles desconhecem, mas eles estão narrando de algo que muitas das vezes passa desapercebido diante dos nossos ouvidos e diante dos nossos olhos. Porque uma das características do nosso adversário, o diabo, né, é sempre estar oculto. Grave isso, o diabo sempre vai tentar se manter o quê? Oculto, ele nunca vai se mostrar. Sempre, ele nunca vai chegar diante de você com um garfo, né, com chifre, pegando fogo, com rabo, né, e falando grosso, mas o diabo nunca vai se apresentar dessa maneira. Ele vai se apresentar como um ser angelical, como alguém que vai te ajudar, como alguém que vai fazer o bem. E é assim que nesses dias estamos vivendo. O nosso inimigo ele está trabalhando ocultamente. Então, uma das estratégias que o inimigo sempre teve é trabalhar ocultamente. Eu coloquei aqui alguns atributos
desse anjo querubim, desse Lúcifer que nós estamos falando aqui. Alguns atributos que a Bíblia, no final do estudo bíblico, eu vou colocar alguns versículos que você vai ver a palavra do Senhor descrevendo este anjo, descrevendo esse ser. Tá? Então, uma das qualidades que ele tem, um dos atributos que ele tem no seu caráter é o que? Ele é, em primeiro lugar, pai da mentira. Sempre ele vai usar de mentira, de falsidade para te enganar, para levar, e você vai ver no decorrer da Bíblia momentos em que a mentira, momentos em que situações foram levantadas para que ele se manifestasse, tá? Então, ele é o pai da mentira, ele era um ser que deixou e permitiu entrar no seu coração a soberba, o orgulho, porque ele achava que ele era melhor e seria maior do que Deus, tá? Então, nós estamos falando dos atributos, soberba, orgulho. Aí ele recebeu aqui alguns nomes, né? Satanás, como nós lemos aqui, Jesus dizendo assim: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E Satanás, a palavra Satanás significa inimigo de Deus. Diabo, a palavra significa o acusador. Significa que o diabo, ele é aquele que nos acusa quando falhamos, quando erramos. Sabe aquela voz que nós escutamos dentro de nós quando estamos em erro, em falha, ou como vamos fazer alguma coisa e de repente vem aquela falha e diz assim: olha, você pecou, você está em erro, você é isso, você é aquilo. Muitas pessoas tiram a própria vida porque a sentença é tão grande. O diabo ele trabalha de uma maneira tão forte na vida da pessoa que a pessoa não aceita aquele erro, ela acredita que ela está passando por aquela situação porque ela está mesmo em pecado e ela acaba até tirando a própria vida porque aquela acusação é tão grande na vida dele, o erro dele é tão maior que ele não consegue enxergar uma situação de transformação, de melhora, que ele possa se recuperar. Então as pessoas acabam até mesmo tirando a sua própria vida porque não aceitam o erro. E o diabo, ele trabalha dessa maneira, ele sempre será o nosso acusador, apontando os nossos erros, apontando a nossa falha. Tem até uma historinha que eu gosto de contar, que um homem, né, uma historinha assim que para que a gente possa aqui compreender. Um homem chegou no céu, e quando ele chegou no céu, o diabo se aproximou de Deus e disse assim: Deus, como é que pode esse homem entrar no céu? Porque agora eu vou falar aqui todos os erros desse homem aqui. E o diabo pegou um caderno e começou a dizer assim: esse homem fez isso, esse homem fez aquilo, esse homem fez, olha, ele errou aqui, ele errou ali. Aquele homem, ele estava tão feliz quando chegou na presença de Deus, mas quando o diabo, o acusador, começou a acusar dos seus erros, dos seus pecados, aquele homem abaixou a cabeça como assim: puxa vida, perdi a minha entrada para o céu, eu perdi, tudo isso que ele está falando é verdade. E o diabo foi falando e Deus foi só ouvindo. Deus não interrompeu em nenhum momento, né, o que o diabo estava falando. E o diabo foi falando, foi falando, foi falando, foi falando, foi falando, até que Deus fala assim: você já terminou? O diabo: não, terminei. E aquele homem estava arrasado. E aí Deus diz assim: mas você esqueceu de escrever uma coisa aí. O diabo: não esqueci nada não, tudo foi anotado. Deus disse assim: você esqueceu. E aí o diabo disse assim: o que eu esqueci? E aí Deus disse assim: você esqueceu de escrever aí que Jesus, o meu filho, morreu pelo pecado desse homem, e que um dia esse homem aceitou o sangue do meu filho na sua vida. Então simboliza que esse homem está tendo vai ter uma nova oportunidade, porque na vida dele está a marca do sangue do Cordeiro. Então, naquele momento, o diabo ficou envergonhado. Sabe por quê? Porque estava ali, diante dele, um fato que ele tentou de todas as maneiras impedir, que era o sangue de um inocente. Tá? Nós vamos falar muito sobre isso nos nossos estudos aqui, o sangue, o poder do sangue de Jesus. É por isso que quando uma pessoa está possessa de demônios, para nós termos certeza que aquele diabo, aquele demônio saiu da vida da pessoa,
nós pedimos para que a pessoa, falamos o nome da pessoa e falamos para a pessoa, repita comigo, o sangue de Jesus tem poder. E se aquela pessoa repetir que o sangue de Jesus tem poder, simboliza, né, ou significa, não é nem simboliza, significa que naquele momento aquele espírito maligno, aquela possessão, deixou de fazer parte da vida da pessoa, porque nenhum demônio, nem mesmo o diabo conseguem falar, o sangue de Jesus tem poder. Então, meu querido, se você está conseguindo pronunciar o sangue de Jesus, saiba que o sangue de Jesus tem poder para libertar, para abençoar e para trazer salvação ao nosso coração e à nossa vida. Então, a palavra diabo significa acusador. Ele podemos chamar que ele tem o enganador, ele é aquele que engana, leva o homem ao erro. Também nas suas atitudes, nos seus atributos, nós podemos dizer aqui que, né, o diabo, ele tem a maldade nas suas atitudes. Tudo que ele está planejando, ele age com maldade. Você já viu pessoas que agem com maldade? Muitas vezes a gente vê que tem crianças que são inocentes e tem aquelas crianças que agem, né, não com esse tipo de maldade aqui, né, mas assim porque quer ver a outra criança, porque quer o brinquedo da outra criança, então ela age de uma maneira para que aquela criança ou ela venha escorregar para dar risada, ou ela venha acontecer alguma coisa, derruba aquela outra, o amiguinho da cadeira, para fazer o que? Uma brincadeira de mau gosto, né? Porque quer ver aquela outra criança passando por aquele momento de vergonha, né? Por isso nós não podemos dizer que é totalmente, mas ele planeja, ele sabe realmente o que ele está produzindo contra a minha vida, contra a tua vida. Então ele age com maldade, tá? Então, queridos, vamos aqui por etapas, tá? Então, você pode dizer assim, eu não acredito que o diabo exista. Como tem pessoas que falam assim que não acreditam que Deus existe, e também tem pessoas que acreditam que o diabo não existe, que é só ele está ali na Bíblia só para colocar medo nas pessoas, para que as pessoas possam ficar, para que as pessoas fiquem na igreja, para que haja ali um certo medo, para que as pessoas não saiam da igreja, para que as pessoas fiquem ali. Então, eles usam dessa artimanha para que as pessoas fiquem debaixo de um jugo, tá? Então, vamos caminhar aqui. Então, provas. Primeira prova, se nós acreditamos que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, a Bíblia, então, na Bíblia existem muitos versículos falando sobre a origem do diabo. Nós também sentimos na nossa vida uma palavra, uma expressão, um sentimento de opressão, né? A opressão é um sentimento que deixa a gente assim angustiado, entristecido, a gente sente aquela angústia, não é uma paz que a gente sente, uma paz, a gente pode estar endividado, a gente pode estar passando por um problema difícil, a gente tem paz no coração, a gente sabe que Deus está presente. Então, a opressão é um ambiente em que nós estamos vivendo, em que nós estamos ali, nós sentimos que aquele ambiente está pesado. Então, podemos dizer que no mundo que nós temos aqui, nós estamos aqui vivendo no mundo físico, onde a gente está vendo, a gente pode pegar, onde a gente pode pegar aqui na caneta, mundo físico, mas também nós vivemos no mundo espiritual, e é aqui que no mundo espiritual nós não conseguimos ver com os olhos espirituais, mas conseguimos sentir. Então, meu querido, tem determinados lugares que a gente sente aquele lugar, aquele ambiente, aquela opressão. Tem casas que você entra que as pessoas falam palavrões de manhã até de noite, que há brigas ali, então você sente que aquele lugar não é um bom lugar de estar, tá? Filmes, eu coloquei aqui que as provas que o diabo existe, eu coloquei aqui a Bíblia, coloquei o sentimento, aquela opressão, o sentimento que nós sentimos. Eu coloquei aqui filmes, porque hoje em dia, né, a gente assistindo alguns filmes aí, principalmente os filmes aí de super-heróis, como Vingadores, Thor, a gente vê que tem um lado, né, um lado oculto, um mundo diferente, mundos diferentes. Então a gente consegue entender um pouquinho da Bíblia, porque eles começam a narrar algumas situações fora da realidade.
Então, às vezes a gente acha que tudo aquilo ali é ficção, mas ela tem um pouquinho do conhecimento das histórias bíblicas, daquilo que a Bíblia nos conta. Então, a guerra do bem e do mal, o mundo físico, tem aquele o Doutor Estranho, que ele está fora da realidade, né? Ele consegue voltar o tempo, ele consegue mudar, ele consegue estar num lugar, ele consegue ir para outro lugar. Então a gente começa a compreender como que é o pensamento daqueles produtores, daquelas pessoas, que o pensamento deles é que existe sim um mundo espiritual, que existe um outro mundo, que não é apenas aquela realidade que nós estamos vivendo. Então a gente que estuda um pouquinho a Bíblia, a gente começa a compreender. Por exemplo, um outro filme chamado Matrix. Você consegue ver que tem uma realidade e tem uma outra realidade que a gente desconhece. Então a gente aprende também nesses... Aí é uma prova de que eles também fazem filmes pensando nessa teoria. Uma outra série que é muito famosa, que está aí, é a série Lúcifer, que mostra o diabo de uma maneira diferente. Ele é um homem bonito, ele, né, e conta as histórias, que ele realmente é um anjo caído, ele está ali para fazer o bem, né, mostrando uma outra face que nós já aprendemos. Então nós temos que ter cuidado. Cuidado pelo quê? Porque se nós conhecemos as atitudes dele como pai da mentira, como um enganador, age de maldade, nós temos que compreender que ele ainda está trabalhando, né? A Bíblia fala que ele continua trabalhando no nosso meio. Jesus disse aos seus discípulos, olha, Jesus fez uma oração em favor dos seus discípulos, Pai, né? Não os tire do mundo, mas livra-os. Então, Jesus já estava dizendo que o mundo já é do diabo, já é do maligno, porém o Senhor dizendo assim, Senhor, livra-os. Jesus sempre estava preocupado com o mundo espiritual. Jesus sempre estava vendo o que estava acontecendo à sua volta. Então, queridos, para nós que estamos aprendendo a Bíblia, nós precisamos entender que há dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual, que os nossos olhos não conseguem enxergar. Então, mais uma prova, as manifestações na vida do ser humano, tá? Quando a pessoa é incorporada, quando a pessoa fica possessa de demônios, quando você vê que a pessoa tem uma atitude que não era dele, os assassinatos, as pessoas que manipulam a política para derrubar alguém, para falar mal de alguém. Então a gente vê os atributos do diabo trabalhando inteiramente na vida do ser humano. Então a gente vê que o diabo existe, que esse lado, pastor, não é bem o diabo, é um lado ruim da pessoa. E aí, esse lado ruim, ele é trabalhado para que o ser humano ele venha se destruir. A gente vê um destruindo o outro, a gente vê pai matando filho, filho matando pai, a gente vê coisas horríveis. E a gente às vezes vai jogar a culpa em Deus e fala assim, Deus, o Senhor não está vendo essa situação, o Senhor não está vendo essa dificuldade, porque nós estamos vivendo em dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Vamos caminhar? Primeira coisa, ele era um querubim criado por Deus. Quando Deus começa a criar todas as coisas, ele criou esse querubim chamado Lúcifer, anjo de luz. Ele era responsável pela adoração, pelo louvor. A Bíblia descreve ele como um anjo muito bonito. Em Isaías, né, ele fala sobre as características desse anjo. Em Ezequiel fala sobre, eles profetizam sobre isso, tá? Tanto em Isaías, eu vou colocar no final do estudo bíblico, porque a minha lousa é bem pequena, né? Mas no final do estudo bíblico eu vou colocar todos os versículos que eu estou citando para você estudar na tua casa, para você tirar lá, né? Tirar sua provinha, para você acompanhar, tá? Tanto Isaías como Ezequiel, que eram profetas, né? Lembra que eu falei das aulas passadas, profetas maiores, porque o livro era maior, eram profetas e eles estavam profetizando a respeito do rei da Babilônia e o rei de Tiro. E para que eles profetizassem em favor desses reis, tanto Isaías como Ezequiel, eles usaram as qualidades, aquilo que o diabo era no céu, para usar com respeito a essa profecia. Então, quando você ler lá, você vai ver que eles estão falando para o rei da Babilônia e o rei de Tiro, tá? E quando nós vemos eles falando sobre isso, a gente tem que entender que ele está usando um exemplo do querubim caído,
do querubim que estava no céu. E a gente vai ver que ele se achou superior, soberbo, orgulhoso, por ele ser um anjo diferente dos demais. E ele conseguiu, sendo o pai da mentira, conseguiu enganar a terça parte dos anjos, que hoje, os anjos que caíram junto com ele, são chamados de demônios, tá? Então, esse querubim aqui, como os outros anjos, eles têm um certo poder, uma certa liberdade. Aí eu posso perguntar, né? Você pode me perguntar por quê? Por que Deus então permitiu que o diabo já não acabou? Porque o Deus já não destruiu Lúcifer, não destruiu o diabo, destruiu esses demônios que fizeram essa rebelião no céu. Porque Deus, ele vela pela sua palavra. Deus, ele poderia me destruir a humanidade com um estralar de dedos. Ele tem todo o poder. Ninguém criou a Deus, mas Deus, ele também é justo. E ele permitiu para que Lúcifer e os demônios ficassem, porque havia os outros anjos que ficaram no céu. Os outros anjos eles tinham que ver um exemplo, para que aquele exemplo daqueles demônios caídos se tornasse na vida deles como uma força, para que eles continuassem olhando o que acontece para aqueles que caíram e o que acontece para aqueles que ficaram. Então, o Senhor precisava de uma base. E para nós precisamos de bons exemplos, e às vezes os maus exemplos vão nos ajudar na nossa caminhada. Então, meu querido, quando o jovem ele tem um bom exemplo e tem um mau exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai decidir bem, ele vai tomar uma decisão certa. Então, o diabo, na verdade, poderia ser destruído, poderia ser aniquilado, poderia ser naquele momento banido, mas Deus permitiu para que possamos aprender com aquela situação, tá? Então, o diabo, ele era o anjo de luz, Lúcifer ali, e houve a queda. A queda foi quando entrou tudo isso no coração dele e ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos. Então, Jesus narra assim: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, tá? E aí, quando Satanás cai como um relâmpago, e eu entendo que a Terra, aí eu entro numa teoria que eu acredito, que a Terra tinha dinossauro, que a Terra tinha animais maravilhosos, fantásticos, né? Quando ele vem para a Terra é destruída. E aí o livro de Gênesis começa como? A terra era sem forma e a terra estava o quê? Vazia. Eis que o Senhor então começa a refazer, a criar a terra, e ali ele precisava colocar alguém no lugar de Lúcifer. E aí Deus cria o homem e cria a mulher. E aí o Senhor fala que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é o que? Tem as qualidades de Deus. O homem tem o que? O poder para fazer as escolhas e tomar as suas decisões. Então, meu querido, aqui a criação, quando Deus cria o homem, ele também dá ao homem poder e autoridade para tomar as decisões. Veja que os anjos também tinham essa decisão de se falarem, de se comunicarem. Deus não criou ninguém, queridos. Deus não criou ninguém assim, dizendo assim: olha, estou criando você para ser caneta e você vai ser caneta para o resto da vida. Deus criou as pessoas, Deus criou os anjos, Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Em nenhum momento Deus falou assim: olha, eu criei você só para escrever. Deus criou o homem para louvor e adoração dele, mas Deus nunca falou para que o homem falou: o seu dever é me adorar. Deus, ele recebe a honra, recebe a glória por livre e espontânea vontade. O Senhor também criou a palavra chamada livre-arbítrio. Por isso, nós podemos entender por que é que os anjos ficaram e por que é que os anjos caíram. Porque eles optaram, eles decidiram acompanhar e foram enganados pelo diabo. Vamos continuar aqui. Outra coisa, ele já foi julgado, né? O diabo já foi julgado. Por isso, queridos, tem hora que dá né? Quando a gente começa a estudar o livro de Apocalipse, parece que dá uma certa... Parece que o nosso cérebro ele fica todo ali amarrado. A gente fala assim: agora não estou entendendo mais nada. As pessoas falam: não estou entendendo mais nada. Se ele já foi sentenciado. No livro de Apocalipse
fala que ele já foi lançado no inferno, né? Eu quero dizer para você que quando Satanás e os anjos, os demônios, eles travam essa batalha, eles são destituídos do céu, houve ali já uma condenação para o diabo e seus anjos, tá? E quando a gente fala o diabo e seus anjos, são os demônios que acompanharam Lúcifer, tá? Então, nós estamos muito limitados no tempo, porque a gente entende assim, nasci, estou aqui no ano de 2020 e assim sucessivamente. Mas para Deus, o tempo, os dias, as estações são diferentes, a maneira de Deus agir. Por isso que eu falei nos filmes, você acha que você assiste aqueles filmes, mas isso aqui é uma loucura. Como é que ele pode estar num lugar, pode estar no outro? Então aqui eles dão a entender, o filme mostra que dá a entender que o tempo, como se Deus já tivesse terminado o tempo, e ele veio recomeçando tudo de novo. O que nós estamos vivendo é algo que é o presente para nós, mas o futuro Deus já preparou. Eu também não estou ensinando aqui, entenda bem, estou ensinando aqui que então significa por isso que agora, como que pode ser? As pessoas dizem assim, então eu já sei o dia da minha morte, então já tem uma sentença sobre a minha vida, né? Tem pessoas que falam assim que eu nasci para viver dessa maneira e eu vou morrer dessa maneira, porque na minha vida tudo está escrito. Tem gente que fala assim, na minha vida está tudo escrito já. Eu sou um predestinado a isso, a viver nessa situação. Não, se fosse assim, Deus não havia criado. Mas a gente vê que Deus permitiu que o diabo fizesse as suas escolhas. Deus permitiu que os anjos fizessem a sua escolha. Então, eu quero dizer, você às vezes pode dizer assim, Deus quis que eu tivesse essa situação na minha vida. Mas se a gente olhar um pouquinho lá, a gente vai ver que a maioria das vezes nós é que permitimos, é nós que escolhemos, nós que muitas das vezes traçamos os nossos caminhos errados e por isso estamos pagando por causa desses erros. Mas ainda dá tempo de mudarmos. Por isso que eu e você estamos assistindo essa aula, para que haja na nossa vida uma mudança, tá? Então, por isso que eu coloquei que estamos limitados a um tempo. Quinta coisa, a forma de atuação, né? A gente já compartilhou aqui a forma de atuação do diabo, enganando, trabalhando com maldade, né? Pai da mentira. Você pode ver que ele enganou o homem e a mulher, né? O Adão e Eva foram enganados dessa maneira, né? Ele foi lá e fez com que eles pudesse uma mentira, ele conseguiu desfazer o que era verdade. Ele disse assim, não, Deus não vai matar vocês se vocês comerem desse fruto, né? Não é bem assim. Quando vocês comerem desse fruto, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ser igual a Deus. Então ele começou o quê? Enganando o homem. Lembra que eu falo que o diabo trabalha o quê? Ele trabalha os demônios e o diabo trabalha ocultamente, para que eu e você não venhamos a perceber que estamos sendo enganados, perceber que estamos sendo passados para trás. E é assim que acontece quando a pessoa, alguém quer nos roubar, quando alguém quer nos enganar, a pessoa não vai levando a gente a entender, a compreender que aquilo ali não é tão ruim, que aquilo ali, né? Quando a pessoa vem vender uma droga, um crack, uma maconha, o que ele vem falando? Ele vem falando assim, olha, é muito bom, os efeitos é muito bom, você vai se sentir bem, olha, essa opressão que você está sentindo vai passar na tua vida. A bebida, não, olha, a bebida todo mundo bebe, olha, tá vendo, olha, tá todo mundo feliz bebendo aquilo ali, né? Olha, tá todo mundo, olha, o cigarro não é tão mal assim, né? Olha, você vai poder fazer uma pose, você vai parar, você tem controle, você vai conseguir dominar, e às vezes a pessoa não consegue dominar. E a gente percebe que ele trabalha ocultamente. Tudo que eu quero ensinar a você, meu querido, que o diabo, ele foi criado por Deus, mas ele não é igual a Deus. Deus tem todo o poder, Deus tem todo o poder, ele é onisciente, ele conhece os nossos pensamentos. O diabo não conhece, não sabe o que eu estou pensando, o que você está pensando. Ele só consegue perceber aquilo que nós estamos realizando, ele conhece as nossas fraquezas através dos demônios, tá? Ele não é onipresente, ele não consegue estar em todos os lugares. A Bíblia fala que ele habita nas regiões celestiais, acompanhando, e por isso eu quero que você aprenda mais essa comigo, tá? E que Deus possa te abençoar, e vamos caminhar na próxima aula.
tá? Eu creio que agora nós vamos partir para o lado da criação e eu creio que você vai estar conosco aqui na próxima aula. Deus te abençoe e eu espero você para a próxima aula, para juntos podermos aprender um pouquinho mais. Fique aí, porque eu vou postar agora todos os versículos para completar esta aula, tá bom?